E se os Simpsons fossem feitos no estilo de anime? Ou se eles se baseassem em Death Note? Pois isso aconteceu e vamos falar disso agora. Oi, eu sou o LP e os Simpsons é uma série de animação que dispensa grandes apresentações, já que é uma das mais famosas de todos os tempos. Com tantos episódios, vocês já pensaram na possibilidade dos Simpsons serem feitos em forma de anime? Pois isso aconteceu e vamos falar sobre esse acontecimento hoje. Mas antes, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, para que possamos alcançar a meta de 10 mil inscritos. E se inscreva também no meu canal de gameplays, o LP Play, e no meu canal de lives em twitch.tv/lpvtuber. E sem mais enrolação, vamos para a história de Deftome agora! A história começa com uma menina atravessando a rua. Ela é Lisa Simpson, que anda pensando sobre uma possível extinção da raça humana, coisa que ela acredita ser merecida, até que algo estranho acontece. Um estranho livro, com uma capa preta, cai dos céus em sua frente. Em sua capa está escrito Deftome. Lisa recolhe o tal Deftome do chão e se depara com algumas regras, e uma delas sendo: aquele cujo nome for escrito no Deftome encontrará sua morte e morrerá. Logo em seguida ela lê uma outra regra que diz que o portador do caderno deve especificar a causa da morte da vítima, mas que as causas não podem se repetir nas mortes seguintes. Lisa não leva o tal livro a sério, mas o guarda em sua mochila. Afinal, Lisa Simpson nunca joga um livro fora. A história corta para Lisa correndo na chuva. E, ao entrar em sua casa, se depara com sua mãe, Marge, assistindo ao jornal, onde vemos que um gato fofo chamado de Tofu está sendo feito de refém por um atirador. A menina então pensa que pode fazer algo, anotando o nome do atirador no caderno, mas ainda desacredita de seu poder. Mas, apesar de suas dúvidas, Lisa decide tentar, e escreve que o atirador morreria de ataque cardíaco. Poucos segundos se passam, e o homem sofre uma parada cardíaca, ao vivo, libertando o gato e assustando Lisa e sua mãe. A história corta para o quarto, onde Lisa está em sua cama, pensativa sobre ter causado a morte de uma pessoa, mas o sentimento de culpa dura pouco. Lisa se lembra de que era um homem mau e chega à conclusão de que isso faz dela uma heroína. E nesse momento, podemos ouvir uma voz estranha vindo de trás da menina, que dizia: "É raro encontrar vegetarianos tão sanguinários." Quando Lisa olha para trás, ela se depara com uma criatura jamais vista, com pele pálida, asas negras e olhos vermelhos. Ele se apresenta como um deus da morte chamado Steve Johnson. Lisa chega à conclusão que o Deftome deve pertencer ao tal deus da morte e tenta devolvê-lo e se desculpa por ter matado uma pessoa com ele. Steve diz que o caderno pertence à menina agora e que ela descobrirá que usá-lo é algo muito viciante. Lisa desce as escadas, enquanto o deus da morte diz que apenas ela pode vê-lo. E então, Lisa chega na cozinha, onde sua mãe prepara o jantar, e seu pai, Homer, está um pouco bêbado, falando que estava no karaokê com seu chefe, o Sr. Burns, que também está no local. O Sr. Burns começa a falar que a casa é muito feia, mas que logo ela não existirá mais, já que sua corporação irá derreter as calotas polares, fazendo com que parte do mundo fique submersa, incluindo a cidade onde moram. A menina se revolta e discute, dizendo que várias pessoas irão se afogar, e o homem apenas responde que é verdade, mas que ao menos poderá estacionar o seu iate do lado de fora da cozinha. Lisa volta para o quarto, já com a intenção de escrever o nome do Sr. Burns no caderno. O deus da morte até questiona, já que Lisa falou que lutaria contra a vontade de usar o caderno, e a menina fala que vai fazer isso, escrevendo que ele deixará de viver de forma digna e humana. Lisa então escreve que o chefe de seu pai deixará de viver enquanto dorme. Nas escadas, vemos Lisa e Steve observando o Sr. Burns, que cochila na cozinha, enquanto a menina diz que essa é uma maneira tranquila de ir embora. Tudo parece certo, até que o Sr. Burns cai com o rosto na churrasqueira portátil que estava ao seu lado, fazendo com que queimasse parte do seu rosto, perdendo boa parte de sua pele. Homer consegue tirar seu chefe da churrasqueira,
mas o carvão ainda é quente, cai sobre as pernas de Sr. Burns, que continua dormindo. No quarto, ouvimos Lisa falando que isso foi mais cruel do que o planejado, mas ela se consola falando que salvou o mundo. Porém, o Deus da Morte fala que o Global Worm, a corporação do Sr. Burns, continuará trabalhando no plano de derreter as calotas polares. Então, a menina decide pesquisar os nomes de todos os membros da diretoria da empresa, que são vários. Lisa diz que terá que pensar em várias causas diferentes para escrever no caderno para cada pessoa, mas que só bastava ser criativa. Vemos então uma sequência em que Lisa vai escrevendo vários nomes no caderno, em paralelo com o fim da vida de várias pessoas, algumas de maneiras bem inusitadas, como por exemplo, sofrendo um ataque de um jacaré saindo da privada. Lisa fala que estava ficando sem ideias e que vai indo para a cama, já que está muito cansada. Mas o Deus da Morte mostra que ainda resta uma segunda página com nomes de membros da diretoria. A menina continua escrevendo os nomes sem parar, pensando cada vez mais em formas diferentes de detalhar o acontecimento, até que finalmente ela vai deitar, completamente exausta. No outro dia, Lisa está andando pela rua e escuta o noticiário, onde o jornalista fala sobre a morte dos membros da diretoria da Global War, e que isso está associado a um crime cometido por um super assassino sanguinário. A menina se questiona sobre como saberiam disso, até que o jornalista cita que foi uma descoberta de um detetive conhecido como L, que na história eles pronunciam como El. O próprio detetive cita que o assassino comete seus crimes escrevendo os nomes das vítimas em um livro, ou no caso, um tomo. Lisa se mostra preocupada, até que para tudo e diz pro Steve que já sabe o que fazer, que ela vai matar o tal El. O Deus da Morte cita sobre achar que a menina só mataria para salvar o planeta, mas, nesse caso, mataria para se salvar da prisão. Lisa, com uma expressão de orgulho, diz que não tem tempo para explicar o porquê as coisas que ela está fazendo são boas, e escreve no caderno sobre a morte do El. E nesse momento, o Steve fala que é necessário escrever o nome completo do alvo para que o caderno funcione. Lisa então começa a pensar sobre como descobrir o verdadeiro nome de El, até que percebe que reconhece aquela grafia, que não é apenas um L, é literalmente um L, E-L em espanhol, de um grafite onde estava escrito El Barto, que seria, em tradução livre, o Bart. Ao ir até o beco onde a pichação está feita, para conferir sua teoria, o próprio Bart aparece, falando que Lisa até que demorou para descobrir quem era o El, e sem perder tempo, a menina questiona como Bart descobriu sua maneira de, entre aspas, salvar o mundo. Bart diz que descobriu sobre seu livro lendo um outro livro, que seria o diário de Lisa. E então, Bart cita os últimos acontecimentos como uma onda de assassinatos. Lisa se revolta e diz que não é uma assassina, mas que ela é, na verdade, a justiça e que está salvando o mundo. A menina pega o Death Tome da mochila e diz que não pode deixar o Bart pará-la. Começa a escrever o seu nome no livro. Bart questiona se Lisa vai mesmo escrever seu nome no caderno. Então Lisa percebe que quase tirou a vida de seu próprio irmão e que o caderno a corrompeu. Bart faz uma piada sobre Lisa o entediar e a menina volta a escrever no caderno a causa da morte, que será sendo esmagado por um lixo espacial. Bart se desespera, enquanto o Deus da Morte ri. Até que vemos um satélite caindo do céu em cima do Deus da Morte. E vemos que Lisa escreveu o nome de Steve Johnson no livro. Tudo fica bem. Lisa diz que está livre, mas algo acontece. Lisa começa a gritar e seu corpo se contorce, mudando de forma, sua pele se tornando mais pálida, crescendo asas pretas em suas costas. Lisa se tornou um Deus da Morte. Bart e Lisa então vão embora em direção à luz do sol enquanto conversam. E é assim que acaba a história. Death Tome é uma das 3 histórias apresentadas no episódio 6 da temporada número 34 de Os Simpsons, onde aconteceu o especial de Halloween Casa na Árvore dos Horrores.
Deathtomb é uma clara paródia de Death Note e foi animada pela DR Movie, um estúdio que auxiliou a Madhouse na produção do anime de Death Note. Com certeza, isso é um dos motivos que fazem a estética desse especial ser tão similar ao anime. Eu gosto bastante como essa paródia não tenta apenas imitar a obra original, mas usa a obra como base para colocar suas próprias características junto com as homenagens. Colocar a Lisa em paralelo com o Light Yagami foi algo bem interessante, ainda mais se levarmos em conta que o Light queria ser um policial e queria o bem para o mundo, mesmo que ele sentisse que o mundo era algo podre e que acabou se tornando Kira, alguém que faz a justiça com as próprias mãos depois de conseguir um certo poder, que era o caderno. Lisa até segue uma premissa parecida. A personagem é uma ativista na obra original de Os Simpsons e sempre quer o bem para o mundo e para o meio ambiente. E nesse especial mesmo podemos perceber isso. E colocar a Lisa em uma situação de pressão, com um gato sendo refém, e depois o plano bizarro do Sr. Burns aflorou esse sentimento de querer um mundo melhor, mas que foi saindo do controle com o tempo. Tanto Light como a Lisa tinham aquela premissa de só escrever os nomes daqueles que fazem mal para o mundo, mas que depois de serem enfrentados, deixam-se levar pelo ego, porque ter tanto poder nas mãos os faz acreditar que nunca erram e que quem pensa o contrário está errado, impedindo o mundo de ser um lugar melhor e merecem o mesmo destino dos seus alvos iniciais. E nós poderíamos até fazer muitos mais paralelos entre os dois personagens, mas o vídeo ficaria muito longo. E agora indo para o L, ou El, ou o Bart, eu sei que não faz muito sentido colocar ele na posição de um super detetive de Death Note, mas eu gostei bastante. Querendo ou não, os dois irmãos têm uma rivalidade bem forte, e o Bart tem uma inteligência bem única para certas coisas específicas também. E mesmo colocando o Bart na posição do L, ele não foi só colocado como um super inteligente detetive, porque ele acabou descobrindo tudo apenas aprontando como ele sempre faz e lendo escondido o diário da irmã, o que acaba tendo uma certa fidelidade com a obra original de Os Simpsons, só que com uma licença criativa de deixar mais parecido com Death Note. E no fim das contas, esse especial tem muitas características únicas, tanto que a Lisa percebe que está indo longe demais e se livra do Shinigami. Diferente da história original, onde o Light tem um ataque de pelanca ridículo e começa a rir enlouquecidamente numa das atitudes mais burras que eu já vi. E não, eu não acho o Light Yagami um personagem inteligente. Eu até cito muito sobre isso na narração que eu fiz sobre o dorama de Death Note, que eu vou deixar aqui no card. E voltando pro especial, eu achei muito legal a parte da Lisa escrevendo os nomes no caderno, ficou muito parecida com as cenas do próprio Light. Essa homenagem ficou incrível. E falando em homenagens, pode ser coisa da minha cabeça, mas a Lisa se transformar em um Shinigami me parece muito uma referência a uma teoria de Death Note, onde dizem que o Light acabou se tornando um Shinigami e perdeu as suas memórias. Alguns dizem que ele até mesmo é aquele Shinigami do Relight, onde tem um Shinigami sem nome, que o Ryuki meio que conta a história do anime pra ele. Eu me lembrei na hora disso aí quando eu vi a transformação acontecendo. E se for uma referência à teoria, foi muito bem pensada. Parabéns pros roteiristas. E sobre a parte técnica, eu achei tudo muito bonitinho. Os designs dos personagens são muito próximos do que eu imaginaria deles no estilo de anime, principalmente no de Death Note, tirando alguns detalhes da narrativa. Porque eu nunca imaginaria o Bart com aquelas olheiras, aquela roupa e aquela coluna curvada, mas que funciona muito bem nessa história, já que ele faz um paralelo ao L da história original, que tem muitas características peculiares e únicas, e que seria muito estranho colocar um paralelo a ele na história sem essas características. Eu gostei bastante da coloração, é tudo meio acinzentado, um pouco mais sombrio, coisa que uma história baseada em Death Note precisa ter para causar um clima de suspense e de sobrenatural. Mas ainda assim eles conseguiram manter cores vibrantes em alguns personagens e detalhes, como o amarelo forte nos cabelos da Lisa e do Bart, o laranja no vestido da Lisa e até mesmo o azul no cabelo da Marge, que mantiveram bem à vista essas características tão importantes dos personagens, o que facilita a nossa associação e a nossa memória afetiva ao olhar esses desenhos com outro estilo de animação, o que faz com que a estranheza seja um pouco menor em ver o desenho em outro estilo. A história não é muito grandiosa, mas cumpre bem a proposta de passar essa vibe meio Death Note, mas ainda assim consegue manter o lado cômico e bem exagerado dos Simpsons. Isso com algumas linhas de diálogos muito absurdas e resoluções de mistérios tão absurdas quanto:
como a descoberta das identidades tanto da Lisa quanto do L. Isso foi uma coisa bem Simpsons, pra falar a verdade, apesar de que poderia ser um pouquinho mais trabalhado sim. Mas eu entendo que esse é um curta dentro de um especial de pouco mais de 20 minutos e que tem 3 curtas no total, então não tinha tempo pra trabalhar muito, infelizmente. Eu adorei assistir, eu adorei as referências, achei bem curioso e foi muito legal ver os Simpsons em um estilo de animação que eu gosto bastante. Se a história fosse maior e eles tivessem mais tempo para trabalhar a trama, eu tenho certeza que poderia ter sido um especial bem complexo e muito mais interessante. Mas e aí, o que vocês acharam desse especial? Deixe nos comentários. Comenta também outros desenhos que você quer ver aqui no canal. E não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, porque isso ajuda o canal a crescer, e com ele crescendo eu consigo trazer vídeos com mais frequência e com mais qualidade para vocês. Não esquece de se inscrever no meu canal de gameplays, o LP Play, e o meu canal na roxinha em twitch.tv/lpvtuber. E era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Até a próxima. Fui!